do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação, lembrando que não custa nada e não demora 10 segundos. Eu peço também a gentileza de todo mundo, indique nossos vídeos para outras pessoas e divulgue e compartilhe nas redes sociais. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 42, versículo 25 e vamos até Gênesis capítulo 43, versículo 14. No episódio anterior, nós vimos então que Simeão ficou preso, ficou sob custódia de José e que acabou liberando os demais irmãos para retornar a Canaã, levando comida para os seus familiares, tá? Lembrem-se que José reconheceu seus irmãos, porém os seus irmãos não o reconheceram, tá? Para os irmãos de José, ele era apenas mais um egípcio importante. Então, José pede para um de seus subordinados que colocasse nas bagagens dos irmãos dele mantimentos para que eles levassem para Canaã, para a sobrevivência da família, que também colocasse provisões para que eles pudessem chegar até Canaã, viajar até a Canaã com segurança, e conforto, e também que eles devolvessem o dinheiro que os irmãos trouxeram para comprar aqueles mantimentos, tá? Em relação ao dinheiro, José fez isso sem os seus irmãos saberem, tá? Então daí eles deixam tudo pronto, suas bagagens, colocam em seus jumentos, então eles partem em jornada em direção a Canaã. Como a viagem era bastante longa, eles acabaram parando em uma estalagem para poder passar a noite. Um dos irmãos, que a Bíblia não cita qual ele abre então a sua bolsa, ele abre a sua bagagem para dar de comer ao seu jumento. E quando ele abre a bagagem, ele encontra o dinheiro, Ele encontra o dinheiro que José pediu para o subordinado colocar ali na bolsa do irmão. Então ele fala para os outros irmãos: olha, o dinheiro que eu trouxe de Canaã para comprar os mantimentos está aqui na minha bolsa. E daí eles ficam assustados, eles ficam com medo e se perguntando, o que é isto que Deus está fazendo conosco? E depois eles ficam também com medo de serem acusados de roubo, ou então que eles não pagaram a José, então eles ficam com bastante medo. Na manhã seguinte, eles deixaram a estalagem e continuaram a viagem até Canaã. Então eles chegaram na casa do pai deles. E Jacó, vendo seus filhos chegarem, ele pergunta: mas vocês foram em 10 irmãos para o Egito, e agora vocês estão voltando em 9, onde que está, cadê o Simeão? Está faltando o Simeão. E os irmãos então contam: pai, nós fomos para o Egito e não sei por que o governador ele nos confundiu com espiões. Então nós, tentando mostrar que nós somos pessoas honestas, pessoas de respeito, nós contamos que nós éramos em 12 irmãos, um já havia morrido e o caçula estava ainda em Canaã junto do nosso pai, que ficou com medo que ele viesse e sofresse também algum acidente, sofresse algum problema. E mesmo assim, pai, esse governador do Egito, ele continuou duvidando da gente. Ele falou: então, quero ver se vocês são pessoas honestas. Se vocês são pessoas honestas, um de vocês, um dos seus irmãos, ficará aqui comigo. Os outros então podem voltar para Canaã, levando mantimento, levando comida para matar a fome da família de vocês. Porém, tragam para mim esse irmão caçula que vocês disseram que vocês têm, que está lá em Canaã com o pai de vocês. Só assim, só quando vocês trouxerem o irmão caçula de vocês é que eu vou libertar Simeão, e só depois que vocês trouxerem o irmão de vocês é que vocês poderão comprar e negociar mantimentos novamente aqui na terra do Egito. E após eles contarem ao pai deles
toda a história que havia se passado lá no Egito, eles entram em casa e começam a desfazer as suas bagagens, né? Começam a retirar os itens de dentro das suas bolsas. Então eles encontram o dinheiro, né? Eles encontram a prata que eles haviam levado lá para o Egito para comprar os mantimentos e isso deixa eles muito assustados, porque eles ficam pensando que aquilo pode ser uma armadilha de José para incriminá-los, para dizer que eles eram espiões ou que eles roubaram o Egito, né, que eles pegaram mantimentos e não pagaram. E Jacó fica bastante preocupado, bastante tenso e começa a dizer para eles, né, vocês estão me deixando sem filhos. Primeiro foi José, depois foi Simeão e agora vocês querem levar Benjamim de mim. Rúben, né, que era o primogênito de Jacó, ele toma a palavra e ele diz: pai, eu tenho 2 filhos, o senhor deixa sob o meu cuidado Benjamim, eu o levo em segurança até o Egito, liberto Simeão, consigo os mantimentos e eu trago de volta para Canaã são e salvos. Se eu não fizer isso, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. E Jacó responde para Rúben: de forma alguma, Benjamim não vai sair daqui de casa. Ele é a única lembrança viva que ainda me resta do meu filho preferido José e da minha esposa predileta Raquel. E acontece que o tempo foi passando, Jacó e sua família foram consumindo todos aqueles mantimentos que eles trouxeram do Egito. Os mantimentos acabaram, porém a fome, né, a recessão estava tão intensa e que durou bastante tempo, né? Então acabaram os mantimentos da família de Jacó e nada da recessão ir embora. Então Jacó, até de forma certamente inocente, pediu para os seus filhos retornarem para o Egito para então trazerem mais mantimentos. Judá dessa vez toma a palavra e fala: pai, o senhor não entendeu. O governador do Egito falou que a gente só poderia retornar lá se nós levássemos o nosso irmão mais jovem, só se a gente levasse Benjamim. Só daí então que ele libertaria Simeão e só então que a gente poderia negociar lá no Egito. E Jacó ficou bastante irritado, bastante nervoso e começou a dizer, né, a soltar aquela raiva em cima dos seus filhos. Mas por que vocês foram falar que vocês tinham pai? Por que vocês foram falar que vocês tinham mais um irmão? Então seus filhos lhe responderam: pai, ele achou que nós éramos espiões e começou a nos interrogar, perguntando: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm um irmão? E nós querendo, né, mostrar para ele que nós éramos pessoas boas, nós falamos a verdade. A gente não imaginou que ele pediria para trazer Benjamim até ele. E Judá responde a Israel: pai, deixa Benjamim ir comigo, a gente não tem outra escolha. Se ele não for comigo, vai acabar morrendo toda a nossa família. Eu, Judá, eu fico responsável pela segurança de Benjamim. Eu o levo até o Egito e o trago de volta são e salvo. Se eu não cumprir com a minha promessa que eu estou te fazendo agora, eu serei culpado perante o Senhor, perante você, pelo resto da minha vida, né? Se a gente já não tivesse demorado tanto, perdido tanto tempo discutindo isso, a gente já poderia ter ido e voltado do Egito 2 vezes. E Jacó então responde para ajudar: bem, se tem que ser assim, então que seja, tá? Mas vamos fazer da seguinte forma, tá bom? Vamos dar alguns presentes para esse governador egípcio que tratou vocês de forma rude, tá? Então, na bagagem de vocês, levem bálsamo, levem mel, especiarias, terebinto, mirra, amêndoas. E a escolha de José por esses itens não foi à toa. José
ele agora estava bem de vida e materialmente falando, ele tinha tudo ou quase tudo que ele quisesse, que ele desejasse, tá? Então a escolha, né, como que uma família de hebreus humilde poderia dar um presente para uma pessoa rica egípcia que lhe satisfizesse. Então a escolha aqui de Jacó foi muito inteligente. Ele escolheu alguns itens que eram escassos no Egito, tá? E mais presentes ali no Oriente. Eram especiarias, bálsamos, eram itens, eram presentes que José teria pouco acesso, né? E que José não teria oportunidade de ver muitas vezes, tá? Então Jacó escolheu muito bem os presentes para dar, e Jacó continua dizendo assim para os seus filhos: além desses presentes, vamos levar para o governador do Egito o dobro de dinheiro. Quem sabe eles não devolveram a prata, colocaram a prata na bolsa de vocês por engano. Então vamos levar prata o suficiente para a gente pagar os mantimentos que nós já trouxemos, e vamos levar o dobro para pagar os mantimentos para a nossa sobrevivência futura. Então levem Benjamim, vão até o Egito novamente, encontrem esse homem, e que Deus permita, que Deus tenha misericórdia de vocês perante este homem, e que permita também que Benjamim e Simeão retornem para casa. E quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Então eles pegam os presentes, eles pegam o dobro de dinheiro, eles fazem as suas bagagens, preparam as suas bolsas, colocam então nos jumentos e novamente eles se dirigem até o Egito, tá? Mas infelizmente a história de hoje vai ficando por aqui. Eu já vou me despedindo de vocês por hora, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia, continuando com a história de José.